No primeiro podcast, no primeiro áudio, eu falei sobre o propósito como a base principal do teu conteúdo, que é justamente aí dentro, como se fosse uma bolha, dentro dessa bolha que eu chamo propósito, objetivo, o que você quer que fique na mente das pessoas, que é onde vai caminhar todo o teu material, todo o teu conteúdo, para então você poder influenciar as pessoas. E olha, gente, eu tô falando em inspirar, influenciar no sentido de inspirar e não manipular, e a gente vai falar disso num outro podcast. O seguinte podcast, depois do propósito, foi sobre a convicção. Você sabe o que você quer que as pessoas façam depois que você termine de fazer sua apresentação e você tem convicção de que o que você está dizendo vai fazer uma diferença. Eu sugiro a você, se você ainda não ouviu esses dois anteriores, você procure ouvir antes, porque é uma sequência de informação que vai ficar configurado no teu cérebro para que você possa tornar isso um hábito em todos os materiais que você começar a desenvolver, todos os conteúdos que você vai fazer a partir de agora. E eu tenho certeza que se você seguir essa sequência, você vai se tornar assim um orador que lidera, um orador empolgante e não uma pessoa simplesmente empolgada que sobe num palco ou que está diante de um vídeo e começa a falar, contar histórias, contar piadas, porque afinal de contas, nem todos nós somos de contar piada. Então, esse não é o elemento primordial. O ser um orador empolgado não significa que lidera uma plateia, que lidera um público. Mas um orador empolgante, sim, ele vai liderar, porque ele está imbuído de propósito e convicção que vai fazer uma diferença. Quando você tem esses dois elementos, vem um terceiro. E esse terceiro é justamente um propósito transformado em imagens. O que quero dizer? Você sabe o que você quer colocar na mente das pessoas, você tem convicção que o que você quer colocar na mente das pessoas e que elas atuem vai fazer a diferença na vida delas. E então, o que acontece com você? Você começa a imaginar, você começa a ver imagens. Isso é visão. E olha, quando a gente fala de visão, a gente não está falando somente do olhar, da mirada, porque a visão dos olhos ela é limitada, ela vê somente até onde os olhos alcançam. Eu estou falando da visão interna, da visão que você tem dentro de você, que é aquela visão invisível, que os outros não veem. É como você pegar o seu propósito, o seu objetivo, você está convicto que vai fazer a diferença, agora começa a criar imagens de que uma vez que essas pessoas atuem, elas vão ter um resultado assim, mas imaginário mesmo, mas que você consegue visualizar de verdade. Isso é visão, é você conseguir enxergar além. Se você compõe aí agora esse terceiro princípio nesse conteúdo seu, internalizando primeiro dentro de você, você então consegue ter muito mais força na hora de passar esse conteúdo para as pessoas. E eu te pergunto, você está começando a ver imagens do que você gostaria no futuro que essas pessoas se tornassem uma vez que fizessem caso a você, enquanto a questão de colocar em prática o que você está dizendo a elas que coloquem em prática? Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta agora mesmo e escreva aí 3 ou 5 pontos que você gostaria, que você imagina que elas vão se tornar, ações que elas vão ter, resultados que elas vão ter em decorrência das ações que você propôs a ela lá na frente, né? Naquela estrutura que logo depois desse processo que a gente está falando, desses princípios, obviamente a gente vai entrar na parte estrutural. Então, uma vez que elas ponham em prática tudo isso, como elas vão ser? Como elas vão se sentir? Que tipo de pessoa elas vão se tornar? Essas imagens começa a colocar na tua cabeça, começa a imaginar como essas pessoas vão estar se tornando e aí você está começando a preparar uma visão. É o que a gente diz sempre, qual é o teu sonho, né? A gente fala sonho, mas a gente está falando de um sonho real, não de uma utopia, porque a partir do momento que as pessoas começam a pôr em prática, porque foram influenciadas por um
um processo que você ensinou, um conteúdo, uma informação, isso deixa de ser, não é uma utopia, isso é uma ação, portanto, é uma visão lógica, embora só você está vendo aquelas imagens. Então, visão é o propósito transformado em imagens. Você precisa fazer com que dentro de você, ponha para fora, anota isso agora, 3 a 5 situações que você está vendo que vai ser o resultado do teu público no momento que eles põem em prática o que você propôs no seu conteúdo, no teu conteúdo, na tua palestra, enfim, no que você está mostrando, tá? Você já consegue ver essas imagens? Consegue ver esse futuro? Isso é visão. E esse é o terceiro princípio importante desse processo. E é o que acontece. A partir daí, essa visão, que você já deve ter anotado aí, assim eu desejo, ela vai produzir outra coisa. Então agora a gente já tem 3 elementos importantes. Somente para resumir e a gente concluir esse podcast, você já tem o seu propósito, o seu objetivo, que é o que você quer que as pessoas coloquem na mente delas e atuem. Você está convicta que uma vez que isso aconteça, você está fazendo uma grande diferença, você já sabe que faz uma grande diferença na vida delas, que você vai resolver os problemas que elas têm porque elas vão atuar, e você está vendo o resultado concreto na tua visão interna, que é esse resultado X, esse outro, de acordo com o tema que é do teu conteúdo, que é o tema do teu conteúdo, da tua palestra. E com esses 3 princípios, a gente obviamente começa a sentir necessidade de um 4º princípio, que a gente vai falar no próximo podcast,